Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live, a mais um devocional e mais uma manhã com Deus. Deus abençoe Amém. a todos, em nome de Jesus. Que seja uma bênção essa live para a sua vida. Fique Amém. atento à nossa meditação, fique atento na hora da oração que os milagres acontecem. Amém? Amém. Aqui, ó, o meu tá esperando ainda. Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Deus abençoe a vida dos irmãos. Hoje quem entrou primeiro aqui Não, apareceu a a Patrícia. Bruna aqui. Ah, é a Patrícia. É, tira o som aí. Olha lá, a Patrícia e a Bruna, logo em seguida. A Patrícia já chegou. A Patrícia chegou primeiro hoje, Patrícia. É, um milésimo de segundo antes. Olha lá, o pessoal do YouTube tá entrando primeiro. Será que o Então, o Face tá... Face. Não, tá aqui o Face, a Jéssica. Ah lá. A Jéssica também é Ah, a primeira que entra no Face, viu, Renata? é, que bênção, né? A Jéssica fica ali, ó, É, atenta. é. Tem bastante irmãos que ficam até Deus lá. Olha abençoe, lá. irmãos. Hoje uma manhã chuvosa, né? Eu pensei assim, acho que hoje Gostosa, não vai ter muita gente na live não, hein? Tá gostosa. gostoso? Vai ficar na cama, né? Uma delícia uma manhã chuvosa. Gisela, Edson Camargo. É. O Edson Camargo não perde. Richard, glória a Deus. Deus Amém. abençoe todos os irmãos. Um bom dia, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te damos graças por mais um dia de vida, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, por esta manhã. Eu te agradeço também pela vida dos irmãos, das irmãs que estão conosco, Pai querido, que o Senhor visite cada um, abençoa, no poderoso nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, Tu és um Deus grande, um Deus forte, um Deus Aleluia. poderoso, um Deus maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor é, ó Pai. Nós não temos palavras para te agradecer, Deus querido. Senhor, nós te agradecemos também por esta chuva que tem regado a terra, tem refrescado. Nós te agradecemos, Pai. Meu Deus querido, visita agora cada lar, cada família, toca em cada um dos irmãos, das irmãs, aqueles que estiverem enfermos, meu Deus, que durante esta live, na meditação da palavra, como já aconteceu, nós já ouvimos testemunhos de pessoas que disseram que não acordaram bem, que estavam com dores, e enquanto meditavam na palavra, elas foram curadas, porque nós sabemos que a tua palavra é poderosa. Meu Deus, nós sabemos que a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é a nossa luz, o nosso guia, Pai. Que o Senhor vai tocando cada um agora, vai tocando nos corações, nas mentes. Meu Deus, aquela pessoa que porventura passou a noite em claro, com, com sintomas, meu Deus, de depressão, de ansiedade, meu Deus, com crise do pânico, em nome de Jesus, com insônia, que o Senhor toque nelas agora, repreenda todo o mal, repreende todo espírito de aflição, de angústia, de medo, de pavor, de terror, em nome de Jesus, que ela sinta a tua paz, a tua segurança, Pai. Tem misericórdia, meu Deus, alcança essas vidas agora e liberta através do teu poder, Senhor. Também eu peço a ti sobre a vida, pela vida do Nicolas, Senhor. A Letícia está levando ele ali no hospital, no retorno, e ela diz que ele passou febre a noite inteira. Repreende, Senhor, todo mal. Em nome de Sim, Jesus, todo Deus, em sintoma de nome de gripe que Jesus. caia por terra. Toca nesta criança, Senhor. Repreende todo mal. Guarda eles na ida ali para o hospital. Leva eles em paz. Livra do mal, dos acidentes, dos perigos, Senhor. Visita o lar da Letícia, Senhor. Alcança com a tua graça e a tua misericórdia, abençoando poderosamente a família dela, meu Deus, livrando do mal, Senhor, toda a fúria de Satanás contra a vida deles, que caia por terra, em nome de Jesus. Senhor amado, nós apresentamos agora esse momento em que nós vamos meditar na tua palavra, que o Senhor prepare o nosso coração, unja os nossos ouvidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos aprender, que nós possamos colocar em prática a cada dia da nossa vida, porque a tua palavra é o nosso manual, é o manual daquele que quer ir para o céu, Senhor. Tende misericórdia. Também, Senhor, eu lembrei que a irmã Marli ontem ela levou um tombo, Senhor, ela está com a perna toda machucada. Que o Misericórdia. Senhor também coloque as suas mãos sobre a vida da irmã Marli, guardando ela, protegendo, Senhor, livrando do mal. Em nome de Jesus, Senhor, repreende todo o mal. Tira toda dor, Senhor, que nenhum osso dela tenha sido atingido, Pai, no Misericórdia, poderoso Senhor. nome de Jesus Cristo. Fica conosco, fala conosco, é o que nós te pedimos e te Em nome agradecemos, de em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém.
Ontem a irmã Marli caiu, Guinaldo. Renato, Nossa, ficou feia a perna dela. Você de ver. você não falou nada. Coitada. Ela caiu ali perto do postão. Ela falou que do nada, assim, acho que pisou em falso, né? Essas calçadas aqui são de todo lugar, né? Que a gente vai, é tudo esburacada. E aí ficou tudo roxo o pé dela, assim, uma parte da perna. Perigo. É, perigo mesmo. Bom, irmãos, vamos continuar aqui. Estamos orando pelos irmãos. Deixa eu ver aqui como é que está o Facebook. O Facebook, ele trava. Teve mais alguém que pediu oração para mim no WhatsApp, eu preciso lembrar. A Rosária, né? Você mandou para ela o link da. Ah, é, a Rosária pediu oração também, Você né? mandou o link Por para aquele ela. bebê, depois a gente ora. Você É, mandou o link da live para não, ela. não, ainda não. Então, vou mandar agora. Nós estamos, irmãos, no capítulo 5 de Marcos. Marcos está indo mais rápido assim, né, Guinaldo? Os, os capítulos. É que Mateus tinha muito ensino de Jesus, né? É, Aí a gente parou bastante para meditar. Aqui são os milagres, é né? mais milagre, né? É. Pode falar dentro que eu vou. Deixa eu. Deixa, porque agora, Guinaldo, ela falou que não dá para ela ouvir agora de manhã. Então tá bom. Eu vou fazer a leitura, então. Então nós vamos, irmãos, nós estamos no capítulo 5 O endemoniado Gadareno. capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos falar sobre o endemoniado gadareno. Só conta aqui três milagres, né? O endemoniado Gadareno, a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Um pouquinho, Renato. Há muitas lições, irmãos, nessa leitura de Marcos 5, o endemoniado gadareno, e nós vamos pensar alguns pontos aqui interessantes, tá bom? Amém. Então, capítulo 5 de Marcos, o endemoniado gadareno, a partir do versículo 1. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Só um pouquinho, Renata. Bom, irmãos, vamos à primeira parte desse texto. Então, Jesus ele passa pela tempestade. Então, aqui já vem uma outra lição para a gente. Ó. Então, Jesus foi para Gadara para libertar o endemoniado, esse homem terrivelmente endemoniado. E no caminho se levanta a tempestade. Aquela tempestade foi o diabo que provocou. Tanto é que Jesus repreende a tempestade. Então, aquilo que nós estávamos falando Para ontem. impedir Jesus de chegar, né? Exato, aquilo que a gente estava falando ontem. Então, tem gente que vem as lutas, vem os problemas. É Deus que está me ensinando alguma coisa, é Deus que está me provando. E, irmãos, nem sempre é assim. A gente precisa de discernimento. Nesse caso aqui, essa tempestade era provocada pelo diabo. Tanto é que Jesus levanta e repreende. Então, se não fosse do diabo, né, se fosse de Deus, Jesus não ia repreender a tempestade. E quantas vezes a gente vê Jesus repreendendo a enfermidade? No caso da sogra de Pedro, Jesus repreendeu a febre, a Bíblia fala, né? Então, porque então era inimiga. A tempestade era uma inimiga. E Jesus repreende a tempestade. Então essa tempestade se levantou porque Jesus estava numa missão. E no meio do caminho o diabo já queria impedir. Então, por isso que eu digo, irmão, sempre, né? O mundo espiritual ele é muito complexo. A gente precisa estar muito em oração para poder discernir as coisas. Né? Aquilo que a Renata disse ontem, né? Precisa discernir mesmo. Que Deus mandou ela ouviu, acho que umas 2 vezes, né, Renata? Claramente a voz de Deus dizendo para repreender o espírito de morte. Uma vez ela estava bem mal. Quer contar, Renata, rapidinho pra gente?
Aquela vez que você estava na casa do Marcos. Eu estava bem mal, irmãos, que também... Só para lembrar o contexto, né? Eu estava com o Rafa, né? O Rafa Você estava com o Rafa no no hospital de hospital, base e porque que o Rafa estava com o Rafa apendicite. teve que fazer uma cirurgia do E apendicite. aquilo também, assim, a gente estava sentindo uma fúria do maligno. O Miguel estava tratando da leucemia na primeira vez, né? Ele ainda tinha 4 anos, o Miguel, nessa época. E o Rafa também teve apendicite. E aqui no Hospital de Pederneiras, aqui no pronto-socorro, o médico atendeu ele e detectou logo que, primeiro, em alguns momentos, em algumas vezes, né, Aguinaldo? Porque o Aguinaldo foi várias vezes para o hospital com ele, falava que era emocional. Aquela época aqui no hospital tudo era emocional. Ele estava fazendo Ele estava vestibular, preparando para o vestibular da ele Unesp. tinha 18 Aí, anos, se né? você abrir a boca e falar que está se preparando para alguma coisa, tudo é emocional, né? A gente até estava rindo, porque eu também tinha passado mal, fui lá, o médico também falou que era emocional. E aí o Rafa foi várias vezes. Depois ele começou com uma febre muito forte e ele estava para fazer a última prova do vestibular. E lá mesmo ele quis ir, mesmo assim fazer a prova, chegou lá, ele desmaiou e foi chamado o SAMU lá na faculdade onde ia ser feita a prova, né? E o SAMU viu que os batimentos cardíacos dele estavam muito fracos e a saturação também, e já quiseram levar ele para o hospital. E ele não queria ir, mesmo, lembra? Mesmo passando mal. Aí o médico chamou o Aguinaldo, né? O Aguinaldo estava em Bauru lá esperando ele fazer a prova. Aí ligaram para o Aguinaldo e o Aguinaldo foi lá e eles falaram: ó, se ele não for para o hospital, o senhor vai assinar um termo de responsabilidade, porque ele pode morrer. Aí o Agnaldo falou, não, vamos levar ele, né? Levou tal. O Rafa estava com apendicite, já quase supurando. Só que chegou lá, o médico de lá detectou que ele estava com essa apendicite. Falou assim, ele precisa ser operado urgentemente, vai ser hoje mesmo. Daí trocou o plantão, apareceu um médico perturbado, o Agnaldo falou que ele era muito perturbado. E ele começou a enrolar e não queria fazer a cirurgia, falou que não tem certeza, sendo que o outro viu por ultrassom. Então a gente vê que o inimigo, ele usa muito as pessoas e a gente tem que estar sempre em oração, né? E foi uma guerra porque esse médico, o Rafa, passou 3 dias com dores, ele não comia, ele já estava pele e osso, ele não comia nada, ele ficava com dor dia e noite e o médico não fazia cirurgia. Até que o Agnaldo foi falar com a diretora do hospital e aí eles resolveram fazer a cirurgia e já estava supurada a, essa apendicite, né? E aí tudo naquela guerra, né, de opera, não opera o Rafa, e eu levando o Miguel para fazer a químio no estadual, e acabou que eu também fui atingida, né? Bom, aí a gente já pensa assim, né, irmãos? Emocional. Se eu fosse numa psicóloga, lógico, ela ia falar assim, lógico que você tá. Isso daí é depressão, é alguma coisa emocional, porque você tá com 2 filhos doentes, né? Mas eu nunca fui, né, atrás disso, sempre eu vou para oração, só que eu não conseguia fazer oração, eu senti um impedimento muito grande. Eu conseguia formular uma oração. E eu fiquei na casa do meu irmão, que meu irmão mora em Bauru, né, perto do hospital de base, então para ficar fácil para o Aguinaldo ir lá tomar banho, enfim, eu estava lá. E aí eu não conseguia dormir. Quando eu deitei, eu estava deitada e começou algo me sufocar e eu parecia que eu ia morrer. Parecia que meu coração estava parando de bater. E ficava um negócio me sufocando. E eu levantei e eu não conseguia mais deitar. Se eu deitasse, esse sintoma voltava. Era eu deitar, meu coração parecia que estava parando de bater. E eu fiquei 3 dias sentada no sofá do meu irmão. As 3 noites que eu passei lá, eu ficava sentada no sofá com a cabeça nas costas e com o rosto voltado para o ventilador de teto, porque me faltava muito ar. Aquilo me sufocava muito, muito, e eu não podia deitar de jeito nenhum. Aí eu só ficava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E eu não conseguia orar, e eu falava, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, o tempo todo. Aí eu falei pro meu irmão, me leva para casa, e que eu quero ficar lá em casa, né? E meu irmão me levou, o Miguel não tinha quimioterapia por aqueles dias, né? E o Rafa internado. Eu voltei para casa e naquela noite eu falei de novo para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não conseguia ainda dormir. E fiquei na minha cama sentada e acabei cochilando com a cabeça encostada na parede, né? Que eu estava sentada. E na hora que eu cochilei, depois de talvez uns 40 minutos, não sei, passou um pouquinho o tempo, eu acordei com uma voz falando assim para mim: senta na sua cama de frente para sua janela e repreende espírito de morte. Aí na hora eu fiz isso, simplesmente eu estava sentada já na cama,
virei para a janela. Bem fraquinho, né? Você É, eu nem, tava eu tava com o olho lá no fundo, que eu não conseguia dormir você de jeito nenhum. nem fez uma oração É, forte assim, né? não, peguei Assim, só falei assim: Espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Falei assim, na hora mesmo, foi como se tirasse com a mão, saiu tudo, todo aquele que sintoma. coisa, né? E É eu uma coisa fiquei bem, estranha, fiquei né? ótima, voltei à minha vida normal. Já foi pra cozinha, né? Você É, foi. já. Não, aquele dia era de madrugada, eu É, dormi. Aí eu deitei e dormi a noite inteira. É porque aconteceram tantas outras aconteceram experiências, bastante né? coisas. E aí eu dormi, irmãos, a noite inteira, nunca mais isso daí me atingiu. Então, assim, né, a gente tem que estar em oração constante, porque daí o Espírito Santo, ele nos ensina a orar, ele ensina o que deve falar, porque não foi só essa experiência que nós passamos, foram muitas outras, durante o período que a gente estava com o Miguel também internado, ou passando pelo processo do tratamento, que o Espírito Santo ia falando, faz isso, faz aquilo, ou então, que quando a gente passava por algum momento de medo, né, que teve alguns momentos assim, né, que dá aquele medo quando a situação piorava, e o Espírito Santo vinha e falava um versículo para nós, ou para mim, ou para o Aguinaldo, e aquilo enchia nosso coração de paz, né, e assim vai. Então, a gente que tem Deus, realmente a gente nunca está sozinho, né? O segredo é estar sempre em comunhão com Ele, não é buscar Ele na hora da tempestade, é estar sempre buscando Ele. Aí na hora que vem a tempestade, porque ela vem mesmo, né? Mas aí a diferença de quem busca a Deus, sempre, está sempre buscando a Deus, é que nesse momento Ele vai nos ensinar como agir, Ele vai nos dar a paz, né? Ele vai nos guiar. E quem não tem essa comunhão com Deus, que todos vão passar, quem está sempre em O comunhão dia ou quem mal, não né? está. A Bíblia fala o dia Só que quem mal. não está fica desesperado, é onde a pessoa muitas vezes acusa Deus, ela atribui a Deus essas faltas, essas falhas, né? E aí ela acaba se desviando, se revoltando com Deus, murmurando e tornando a situação bem pior. É que é difícil, né, Renata, passar por problemas assim, né? Sim, mas é que nem nós falamos, se a gente está sempre com Então, Deus, Deus ensina, né? vai ensinando, ele vai A acalmando. Bíblia fala que Deus ensina o caminho que a gente deve andar. É, E precisa de comunhão mesmo, né? Porque às precisa. vezes o diabo se levanta com a tempestade no meio do caminho. Você vai fazer alguma coisa lá na frente e ele Sim. sabe, é uma coisa terrível isso, né? Ele tá ali, ó, ao derredor. E se você tá ligado, né, Guinaldo? Aí Tem você não fica discernimento. confuso, porque o pior é quando você fica confuso. É de Deus ou é do diabo? Aí você não sabe como orar. Meu Deus, você está numa tempestade e não sabe como orar, é complicado. Então a gente tem que estar sempre em comunhão com É, porque Deus. você não sabe, por exemplo, é que você está falando, né? A tempestade. É de Deus ou do diabo? É, É Deus que está é, provando a gente, provando a é, fé, ou é o diabo que está se levantando para impedir alguma obra? é. Então é preciso de discernimento, né? Aí quando você tem o discernimento, aí você levanta e repreende E o o Espírito diabo. Santo vai te dirigindo o que você deve fazer, né? Repreende, então quando Jesus repreende a tempestade, repreende o vento, o mar, está bravio ali, então era um inimigo. Senão, se fosse de Deus, ele não ia É. repreender. Tá bom? Então aí o objetivo era parar Jesus. Aí, mas Jesus chega em Gadara com seus discípulos. Quando ele desce ali do barco, né, terras de Gadareno, na província de Gadara, aí já vem esse endemoniado. Aí a Bíblia descreve Você ele, viu a Renata. situação dele, né? Era um Coitado. homem que vivia em Meu Deus. cadeias, mas quando prendia ele, né, em algemas, em correntes, aí ele quebrava aquilo, uma força, Aqui fala que os grilhões se tornavam em sim, porque ele migalhas. tinha uma força descomunal. Olha lá, ó, as cadeias eram feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia Sim, amansar. e ele vivia nos sepulcros, dormia nos cemitérios. Ele era um homem que estava terrivelmente endemoniado. Coitado. Ele nem conseguia viver em sociedade. É, O demônio era tão terrível que ele nem prendendo conseguiam conter a fúria desse demônio. Aí quando Jesus chega ali na província, o demônio vem ao encontro de Jesus. Ela reconhece, a Bíblia e diz fala que que o ele o adorou. adora. É, O demônio vem e adora Jesus, né? Porque Jesus é Deus. Jesus é o Filho, né, da Trindade. É o Criador. Por ele tudo se fez, diz a palavra. E os demônios já reconheceram. Interessante, né, Renata? A diferença de comportamento dos demônios e dos fariseus, né? Os é, fariseus afrontavam é. Jesus, queriam Você vê? matar. Interessante isso, né? É, E os demônios não. Os demônios vêm e respeitam Jesus, né? Adora-se. Não é o primeiro que se dobra diante de não é Jesus, mesmo. né?
E aí eles têm o maior respeito com Jesus, né? Porque já reconheceram quem é. Eu bem sei quem tu és, né? És o Filho de Deus. Aí ele fala assim, viestes atormentar-nos antes do tempo. Então ele sabia, aqui tem algumas revelações interessantes, eles sabiam que eles, num determinado tempo, eles vão ser punidos, eles vão ser lançados no lago de fogo. E os demônios, Renato, acharam que esse era o tempo. É. Mas ele falou, mas já? Né? Isso faz 2000 anos, né? Mas já viesse atormentar-nos antes do tempo, né? Então ele estava esperando isso para o final. É. E aí eles ficam surpresos, né? O que Jesus está fazendo aqui? Então, o que vieste fazer aqui? Né? Deixa atormentar-nos, né? Então Jesus veio quebrar um poderio, um império satânico. Porque até então Satanás ele reinava com seus demônios. E outra coisa que a gente aprende, Renato, depois nós vamos ver um pouco mais para frente, que essa caça de demônios, eles estavam reinando naquela província. Tanto é que depois eles pedem para continuar ali, na província de Gadara. Então cada cidade, cada bairro, cada nação, tem os principados, que a Bíblia fala os principados e potestades, são demônios territoriais, eles ficam ali. E pode ver que cada cidade tem um tipo de, vamos dizer assim, de uma particularidade. Né? Tem cidade que tem muito suicídio, outras cidades tem muito homicídio, tem lugares que impera, por exemplo, a prostituição, e aí vai, né? Então depende muito dos demônios que estão operando ali. E aí eles vêm, né, os demônios vêm, se dobram diante de Jesus, né, fala que Jesus veio atormentar eles antes do tempo, porque Jesus estava falando, sai dele, né, o verso 8 diz, porque eles diziam, sai deste homem, espírito imundo. Então quando Jesus mandou sair, eles têm que sair, eles não tinham que ficar discutindo com Jesus, né. Então aí, pode continuar, Renata, aí o verso 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião era um soldado, era um batalhão de soldados romanos. Tinha 6.000 soldados. Aí Legião tinha, não lembro agora se era 100 de cavalaria, aí de infantaria, né, mais os centuriões. Então eram 6.000 soldados ao todo. E então, irmãos, 6.000 soldados. Né? Então era uma legião romana. E aqui ele fala que ele era uma legião de demônios. Meu Deus. Uma legião romana já era temida, imagina uma legião de demônios. Composta por aí, né, milhares de demônios. Né? Não sei se eram 6.000, né? Mas ele fala que somos muitos, ele chama de legião. Então era um exército de demônios dentro de um homem. Renato, como é que pode os parasitas morar dentro de uma pessoa? Porque eles ficam procurando pessoas para poder morar. Eles ficam procurando corpos para se alojar. A Bíblia diz que os demônios, quando eles saem de algum corpo, eles ficam vagando pelos ermos e procurando uma casa vazia, procurando um corpo. Aí parece, dá a entender que quando eles ficam mais, assim, mais em paz, quando eles estão dentro de um corpo, habitando um corpo. E por isso que eles procuram os homens para poder atormentar. E ali ele faz toda a obra dele, né? É um parasita, é um demônio ou vários, né? Como nesse caso aqui, que entram na casa. Se ele encontra a casa vazia, então, quer dizer, sem o Espírito Santo, sem Deus habitando naquele coração, então eles têm legalidade para entrar através do pecado. Né? Ele faz as pessoas pecarem, fazem pactos ou algum tipo de pecado, aí abre a legalidade e eles entram. E ali eles entram e a missão deles é roubar, matar e destruir. Então veja o estado desse homem, Renata. Ele devia ser um animal, porque vivia no... Né, imagino que isso aqui devia ser tudo cabeludo, barbudo, sujo, não deveria rasgado. Nem comer, não tomava banho. Né? Devia comer animais, né? Um verdadeiro animal mesmo. Transformou o homem num animal. É isso que o demônio faz. Quando ele entra num corpo humano, ele entra numa vida, ele vem para arrasar. Então as pessoas não dormem, têm insônia, são irritados. Muitas pessoas que vão para o mundo do crime, Renata, é demônio, é legião que leva essas pessoas para lá. Aí se tornam assassinas, estupradores, né? Todos esses crimes, ladrão, né? Tudo isso daí são demônios que estão se apoderando atrás desses crimes,
Existem demônios. Tem gente que não acredita nisso, Renata. É. Tem muita gente que fala que não, que isso aí é a pessoa que tem desvio de caráter É, e coisa e tal, é mal mesmo. Não é, irmãos. imagina. Uma As pessoa pessoas... matar um pai as- de é, família, uma criança, né? Como a gente vê por aí, né? Tantos crimes bárbaros. Só tem que ser demônio é mesmo. uma pessoa que, por exemplo, estupra uma criança. O que é isso? Não é apenas uma fraqueza humana, né? Uma debilidade humana. Isso aí, por trás disso, tem demônios terríveis é, tomando conta da vida da pessoa, vícios, tem demônios de vício, demônios de sexo, aquelas pessoas que têm um sexo desregrado, pessoas que não conseguem se conter, né, que é fora do normal. Então, existem demônios para todo tipo de coisa. É. Né, existem demônios de, como eu falei para os irmãos, né, os demônios de vício, de álcool, demônios na área sexual. Então, eles são especializados nessas áreas aí. E aí, quando eles encontraram Jesus, né, Jesus foi para Gadara para libertar o homem, aí eles vêm, se prostram. Tá? Então, olha o poder de Jesus. Irmãos, Jesus veio, eu gosto muito daquele texto de Paulo, ele fala que Jesus veio levar cativo o cativeiro. Então, Jesus levou aprisionada as prisões. Ele aprisionou as prisões. Então, as cadeias, né? Isso aqui é um tipo de cadeia terrível. Jesus veio para libertar os cativos. Então, ele tem todo o poder. E ele passou esse poder, essa autoridade para a igreja. Vamos É. continuar aqui, tem umas coisas interessantes. Aí Jesus pergunta o nome dele, né? Então, Legião, Que são o verso muitos, 10, que é e, interessante. Verso 10, interessante. e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela Aí, província. porque eles eram de Gadara, É, a atuação era um deles demônio territorial mesmo, né? territorial. O distrito deles de ação era Gadara. Então eles pediram para não ser expulso de Gadara. Olha que interessante, né? É, Não só expulso do corpo do homem, não só expulso da vida daquele gadareno, mas eles queriam continuar lá, é, né? Porque era lá que eles operavam. Então, como eu disse para os irmãos, né, essas questões aí de espíritos territoriais, de principados, isso existe. é, E existe, Renata, em cidades, é. em bairros, tem bairro que é diferente um do outro, em casas, em famílias, existem espíritos Tem familiares, espírito para tem, tudo, tem, né? tem espíritos que ficam na família, porque tem legalidade, e eles ficam ali, né? Já ouvi muitas histórias, né? Eu vou contar rapidinho para os irmãos aqui uma história que eu li num livro. Um pastor estava pregando numa determinada cidade, e aí o pastor local falou para ele assim, vamos lá orar por uma senhora, que ela estava toda travada, toda assim, definhando, e, e aí levou ela na casa lá para orar dessa senhora. Aí quando eles abriu a porta, Renata falou que atendeu uma mocinha que cuidava dessa senhora. E eu não lembro se era parente, o que era. Eu sei que era uma mocinha que ficava cuidando dessa senhora, uma adolescente. E aí, quando foram orar, a mulher toda, assim, toda definhando, assim, definhando, Renata, tudo torta, sabe, assim, o rosto, os membros, os braços, pernas, definhando, definhando, definhando. Aí o pastor orou e foi embora. Aí passou um tempo, uns anos, e ele voltou naquela cidade. E ele perguntou para o pastor local, olha, e aquela senhora que a gente foi orar, quando eu estive aqui da outra vez, né? Como é que está aquela senhora? Ele falou assim, olha, vamos lá ver, vamos lá visitar ela. Vamos ver como que ela está. Aí eles foram lá na casa e aí quando abriu a porta atendeu a moça. É, A moça toda definhada, igualzinha a mulher, exatamente né? igual a uma senhora. A senhora já tinha morrido, É, então o espírito que estava naquela senhora é. Ele não quis passou ir embora, né? Ele entrou na moça daí. passou para a moça. Então É. exatamente igual. Ele falou exatamente o mesmo jeito que a mulher estava. Então você vê que eu não lembro, acho que a moça Ela não, só cuidava dela, eu acho que lembro. não era É, parente. E também jovem, também adolescente, né? Então, para dizer que não é uma coisa é, hereditária. hereditária, genética, né? Então, nós já vimos casos de casa que a pessoa tinha um tipo de doença, até o cachorro tem também um tipo de É, doença. Então, é estranho, ele não pode ser é, genético, né? Então, é. é uma coisa esquisita, não tem como falar que é Sim, genético, né? Até os animais também sofrem, né? sim. Eu fui na casa visitar uma vez uma pessoa que, que o dono da casa morreu de câncer de intestino, o filho teve câncer e depois o cachorro teve câncer. É. Né? Então é estranho, né?
Então você já vê que não é natural, não é uma coisa assim genética. Ah, não, isso aí é alguma falha genética da família. Não é. é. E, e aí, então, esses tipos de demônios, né, que ficam em províncias, em estados, em países, aqui, por exemplo, no Brasil, é claro qual que é o demônio daqui, o principado É, daqui, né? É de corrupção, de mentira, de engano. Isso é claríssimo, né? O tipo de demônio que opera aqui. Renata, eu já, né, assim, Deus me deu o privilégio de viajar para alguns países e como, eu não vou citar o nome aqui por ética, né? Mas a gente estava em um determinado país e, assim, um lugar bem sujo, o rio, a gente passou assim, tinha cachorro morto, assim, boiando, né? Tinha meu Deus. animais boiando no rio, né? E era um rio principal lá do país, né? E aí a guia turística que estava com a gente falou assim, olha, vocês não bebam água da Nossa. torneira de jeito nenhum, só água mineral, né, da garrafinha. Senão vocês vão pegar uma infecção no intestino aí, né? Não bebo, foi assim, ó, taxativo, não bebam água de jeito nenhum da Meu torneira, Deus. só mineral. Um E, espírito assim, de nem para miséria, escovar né? os É. dentes, escova o dente com água Nossa, mineral. E aí, irmãos, aí nós ficamos ali, acho que eu fiquei 6 dias naquele país. Aí depois nós fomos para outro país, vizinho, Renata, é, fronteira, atravessou a fronteira, Renata, outra é, coisa. Olha, tudo limpinho, mas, irmãos, olha, eu fiquei impressionado com a mudança, porque nós ficamos 6 dias naquele país, e a hora que atravessou a fronteira, já outra coisa, as ruas tudo limpinho, as casas diferentes, né, o tipo de é. construção totalmente diferente. Na outra tinha muito barraco, muita coisa mal acabada. Aí eu perguntei para ele, mas por que, que as casas, as construções são tudo assim, né? Tudo Sem inacabado, tudo terminar. inacabado, tudo sem reboco, mas tudo. Ele falou, não, porque o governo aqui, ele, ele, como é que é? Alguma coisa de financiamento do governo. Se acabar a casa, parece que vai cobrar imposto, Olha alguma coisa só. assim. Meu Deus. Então, com a casa inacabada, parece que não cobrava imposto. Era alguma coisa nesse sentido. Meu Aí Deus. todo mundo, Renato, com a casa É, inacabada. Tudo. Você passava nas ruas, assim, aqueles sobrados, né? Assim, tudo parecia uma favela gigante. Impressionante, né? E depois no outro país, né, outra mentalidade, outra cultura, tudo diferente. Então, a gente vê, né, claramente é, são as espíritos, né, de potestades, né, miséria, de que pobreza. operam em certos É, lugares, né? E aí, né, essa legião, eles pediram para Jesus ficar lá. Agora eles continua. não queriam sair, né? É, E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que. só um pouquinho, Renato. Olha só, irmãos. Ó, então, esses demônios entraram nos porcos, então eles entram em animais. Olha que coisa terrível, É, né? Entraram nos porcos, eram quase 2.000 porcos. Só que eles entraram nesses porcos, eles pediram para Jesus para entrar, né? Eles pediram permissão, e Jesus permitiu. Interessante isso aqui, né? é, Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Aí o que eles fizeram? Eles entraram e mataram os porcos, porque é isso que eles fazem. A obra deles parece é, assim é insano. é. Eles são sanguinários, é de Sim, destruição. Aonde eles entram é para arrasar tudo. é, Quando o Jó teve, né, teve aquela provação toda lá que Deus permitiu que o diabo destruísse tudo que Jó tinha, inclusive os filhos, ele desce, irmãos, lá do céu, ele desce com uma fúria que imediatamente ele desce e já vem para destruir é. as coisas de Jó. Os ladrões já vêm roubar as ovelhas. Ele já manda uma tempestade, né? Inclusive, ela fala em tempestade em vento, os servos de Jó falaram: um vento de Deus soprou sobre a casa Tudo eles falavam de onde Deus, estavam os né? 10 filhos e destruiu a casa. E a casa caiu em cima dos 10 e os 10 morreram Por isso que o diabo soterrados. faz as coisas, porque todo mundo atribui a Deus o que Atribui é a mal, Deus. né? É isso, o vento de Deus soprou e destruiu a casa, e a casa caiu em cima dos filhos que estavam dentro e morreram todos. Então, não era vento de Deus, aquilo era um vento do diabo. É, Né? Deus permitiu, mas não era de Deus.
E aí eles vêm, irmãos, e vêm arrasa, eles vêm para destruir. Por isso que tem que tomar cuidado e manter esses demônios longe, não abrir portas, não abrir nenhum tipo de ilegalidade, porque se eles entrarem, eles arrasam, né? Como eu falei, né? Então eles ficam, às vezes, na família. Tem família que tem prisões, ficam acorrentados, às vezes com doenças, às vezes com divórcios, né? Ninguém permanece casado. Parece que é uma maldição que é só olhar, né? É só dar uma olhada na família, fazer ali um mapeamento rápido, que você já vai detectar. Né? Por exemplo, a gente conhece famílias que todos os filhos, de, por exemplo, um casal, todos os filhos não são felizes no casamento. Por quê? Aí você vai procurar, vai saber, a mãe amaldiçoou. Alguma coisa aconteceu lá atrás, que a avó amaldiçoou, alguma coisa aconteceu. Aí, né, e por que que isso pega, né? Por que que o diabo consegue entrar e fazer uma destruição dessa? Porque tem legalidade. Por isso que precisa fechar todas as portas. Porque sem legalidade ele não entra. E aí vem, né? Só para exemplo, quando Israel entrou em Canaã, e aí o rei de Moab viu que eles entraram e eles queriam destruir. Aí alugaram um profeta de aluguel, né, Balaão, a Balaque alugou um profeta de aluguel, Balaão para amaldiçoar o povo. Então o que Balaque pensou? Olha, com espada não dá para parar esse povo. Onde eles passam, exército nenhum, até gigantes eles conseguem vencer. Até exército dos gigantes, Anaquins, né, eles viram lá, onde eles passavam, eles venciam todas as guerras, porque Deus estava com eles. Aí Balaque falou assim, vamos parar eles no mundo espiritual. Com espada, com exército, não dá. Então vamos para o mundo espiritual, que lá a gente consegue parar eles. Aí vai atrás de Balaão. E aí, bem, só para encurtar a história rapidinho, aí Balaão diz, ó, tudo que o Senhor me falar, eu vou fazer. E aí Deus falou para eles assim, não pode amaldiçoar, esse povo é abençoado. Não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E um alarido de rei é entre eles. Então não pode. Aí Balaque ficou bravo. Falou, mas eu te contratei para você abençoar esse povo, amaldiçoar, você está abençoando. Não, estou abençoando porque eles já são abençoados, né? Então não tem como amaldiçoar que Deus abençoou. Então, por esse caminho de maldição, não, aí Balaão fala para Balaque assim, contra esse povo não vale encantamento. É interessante essa palavra. Contra esse povo não vale encantamento. Então não adianta fazer o que você quiser, não vai resolver. Né? Por esse caminho, com esse povo também. Aí, Renata, olha que interessante, quando a gente está na presença de Deus e todas as portas de legalidade estão fechadas, exército nenhum parava diante de Israel, nem de gigantes, nenhum tipo de exército parava diante de Israel, eles eram invencíveis, e também no mundo espiritual não valia encantamento, ou seja, nem no mundo, no mundo material, nem nas coisas terrenas, no exército, e nem no espiritual. Nada podia barrar aquele povo. Obras de bruxaria, nada, coisas, nada, não vale encantamento, não vale encantamento contra eles. E aí Balaque falou assim, mas tem um jeito de parar eles. Aí Balaão falou, mas tem um jeito de parar eles. Porque Balaão estava de olho no prêmio, né? Ele queria o dinheiro, ele queria a recompensa. Aí ele ensina Balaque, Jesus fala em Apocalipse, que ele ensina Balaque como fazer o povo pecar. Para abrir legalidade. Aí ele manda fazer uma festa e manda as mulheres para o arraial de Israel. Mulheres nuas, dançando, né? Aquelas danças sensuais. E ali, irmãos, entrou um espírito de adultério, de prostituição. Aí eles levam as mulheres para dentro do acampamento, Renata, isso fala em números, os israelitas, né? Os israelitas levam as mulheres de Moab para dentro do acampamento. Olha só, a estratégia do diabo, fazer eles pecarem. Aí pronto, eles pecaram, até os maiorais, os príncipes, levaram as mulheres para as tendas. E começou entrou um espírito de fornicação, de adultério, de prostituição, e aí veio uma peste, ia destruir o povo todo. Aí a Bíblia fala que o sacerdote vai lá e começa a matar, né, as mulheres, e uma coisa assim esquisita, né, de se dizer hoje. Mas era necessário naquele tempo para poder conter a praga, senão ia destruir Israel. Renata, você vê? Então o diabo ele sabe que a porta que se abre para o mundo espiritual é o pecado. Por isso que ele faz a tentação, nos induz ao pecado, porque se pecar, abre a porta. E dependendo do tipo de pecado, do pacto que é feito no mundo espiritual,
aí abre a porta para as descendências, até os filhos depois sofrem, né, que é o que a gente vê por aí. Bom, continua. E Jesus logo lhe permitiu. Bom, eu já tinha visto. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha Tá acontecido. vendo qual que é a estratégia dele? Ele matou os porcos para revoltar os donos dos porcos. Aí, olha o que aconteceu. Eles pedem depois para Jesus ir embora, porque está trazendo prejuízo para eles. Então, olha só. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Aí, só um pouquinho, Renato, mais uma lição importante aqui. Ó. A gente vê muito isso acontecer quando a pessoa se converte e vai para a igreja. Ele fala assim: olha, comecei a ir para a igreja, tudo começou a dar errado. Foi só eu ir para a igreja. Olha, comecei para a igreja, achou que tudo começou, mas não é. É que está fazendo um acerto no mundo espiritual. Então, olha o que o diabo fez. Ele vai destruir alguma coisa para as pessoas falar: estava tudo tranquilo aqui. O endemoniado estava lá, mas ele morava nos sepulcros. Aí só foi Jesus chegar aqui em Gadara. Olha que destruição. Porcos cometeram suicídio. Né? Os porcos, né, suicidaram-se em massa. E, não, Jesus vai embora, porque, olha, deixa a gente em paz. Estava tudo tranquilo aqui. Até o senhor chegar. O senhor chegou, olha a confusão que o senhor fez aqui para nós. E hoje o inimigo trabalha da mesma forma, né? Tem as pessoas que se convertem e começam a passar por luta e falam isso, e tem aqueles que estão na igreja e começam a fazer a obra que você fala assim para ela: mas você está sem fazer nada, usa seu talento, né? Deus quer te usar, todos nós fomos chamados para alguma coisa, não é para ficar parado. A pessoa começa a fazer a obra dela, fala assim: pastor, não houve muitos, né? Houve muita gente que fez isso. Pastor, eu não vou mais fazer não, porque foi só eu começar, foi só eu falar que eu ia participar de uma campanha, começou a luta e eu vou parar. Todo mundo decide parar, né? Não quer mais trabalhar para Jesus, e como esses daqui que mandaram Jesus embora, né? Porque as pessoas não têm o discernimento. O inimigo começa a perturbar e ela, ao invés de resistir o diabo para ele fugir, ela que para ou ela que fica fugindo daquilo que Deus quer para a vida dela. Aí eles tiram Deus da vida. Sim. Em vez de eles tirar o diabo da vida, né? Tira Deus. Tira Deus da vida. Então aqui começou a ter prejuízo. Né? Jesus chegou aqui, olha, os porcos cometeram suicídio em massa, né? Imagina. Olha, nunca aconteceu isso. Todos eles, né? 2.000 porcos pularam do despenhadeiro. E nem atentaram para a libertação do homem. Exato, né? Que Jesus estava ali para libertar. Então eles ficaram focados no prejuízo, nos problemas causados pelos demônios, né? E Jesus, que estava com a solução, ele simplesmente falou: vai embora, porque olha, não dá. Então, e hoje é o mesmo tipo de reação. A gente vê até, como a Renata falou, até crente, pessoas que estão na igreja há anos, ficam com medo do diabo. Só foi eu começar a usar meu talento, começar a cantar, começar a fazer uma obra, começar a exercer o ministério, visitar. Mas levantou um problema, levantou uma dificuldade, vou parar. Então, é estranho, né? Por isso que a Bíblia diz, né? O que a Renata falou, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ela está cedendo à vontade do inimigo, né? Exatamente. Está fazendo a vontade do inimigo. Ela está cedendo à vontade do inimigo, e o inimigo vai escravizar ela sempre, porque ele sabe onde, né, segurar, onde parar, né? É o 18. 18? Aí ele vai embora, Jesus entra no barco e vai embora. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Tá vendo, Renata? Olha só. O endemoniado queria ficar com a Jesus. Diferença. O homem livre, né? Agora não é mais endemoniado. Né? O homem liberto, ele queria ir embora com Jesus. Ele queria estar onde Jesus estava. Então, irmãos, a alma que é liberta, a alma que é grata, ela quer estar onde Jesus está. Por isso, perto de Jesus. É por isso que tem. Eu sempre falo, né? Aqui, né? As pessoas que são convertidas, eles, mesmo sem poder, eles vão no culto, eles querem estar perto de Jesus. Cansado. Eu lembro do Marquinho, Renata. Eu admirava muito o Marquinho, né? Marcou muito a minha vida. Ele foi um grande exemplo. Aquele foi lá um companheirão, aquele foi um obreiro, né, fiel, batalhador. Ele trabalhava, né, uns horários tudo estranhos, né? Às vezes nem dormia direito, e ele vinha para o culto. Às vezes ele dava assim, aquelas cochiladas no culto.
mas ele estava lá, ele ia. E quando ele não podia, que estava muito cansado, que não tinha como mesmo o corpo resistir, ele me ligava: ó, pastor, eu preciso dormir, pastor. Eu, claro, Marquinhos, fica em paz, meu irmão, vai descansar, você vai trabalhar. Ele entrava, acho que 3 da manhã, dormia até 1, 2 da manhã, e depois entrava às 3, era um horário assim complicado. Depois ele vinha, ficava o dia todo acordado, porque ele trabalhava bem mais uma carga horária bem intensa, mas ele tinha prazer de estar nos cultos. A gente via isso nele, né? E não era só uma temporada, Não, ele era era a firme e vida, era a constante, vida né? dele. Então não era assim, o Marquinhos está feliz, agora ele está indo no culto, né? Agora Semana que vem já não vai estar mais. já estou cansado, estou desanimado. Não, ele era firme e constante. Podia contar com ele. Quando ele não podia, que estava mesmo além das forças, ele avisava. Então era um obreirão, né? Que Deus, né, hoje está lá recebendo o galardão das mãos de Jesus, né, sendo confortado, né? Porque olha, muito bom. Então, Renata, quando a gente é grato, a gente quer estar onde Jesus está. Sim. Entendeu? Olha a diferença do liberto e dos gadarenos, que queria expulsar Jesus. Ó, vai embora, você trouxe muito problema para nós aqui. Ó. Ele só vira o problema, desde que o senhor chegou aqui, a coisa ficou complicada. Vai embora. E o gadareno queria ir embora com ele. Jesus estava entrando no barco e o gadareno... Eu fico vendo, Renato, se imaginando, né? Vendo com os olhos da imaginação, o gadareno atrás de Jesus. Jesus indo embora e o gadareno junto, né, com ele. Né? Aí Jesus fala para ele, né? Vamos pra Jesus, terminar. porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Glória a Deus. Aqui, né, contar as bênçãos, para terminar, né? Eu estava vendo aqui uma ministração, acho que é um podcast, não era uma ministração, um podcast de um jovem, um rapaz jovem, falou assim: por que as pessoas não falam de Jesus? É porque não conhecem, simplesmente. Aí ele conta, né, ali no testemunho dele, que entrou no táxi, no Uber, e aí se identificou ali e tal, né, e o Uber já identificou que ele era cristão, né, e um evangelista, um rapaz, eu só vi só esse trechinho, né? Ele era um evangelista nato, né? Gostava de pregar onde vai e fala de Jesus, né? E aí, igual eu lembrei aqui do gadareno, né? Aí o motorista falou para ele assim: rapaz, eu não consigo pregar, eu não consigo falar de Jesus. Ele falou assim: eu sei por que você não consegue falar de Jesus. Ele, o senhor sabe? Sei. Que time que você torce? Aí ele falou lá no time, né? Qual que é o ataque do time? O ataque do time é fulano, ciclano, não sei o quê, não sei o quê. Quantos títulos o seu time tem? Meu time tem não sei quantos títulos, 1900 não sei o quê, 1900... né? E qual que é a defesa do seu time? Minha defesa do time é não sei o quê, não sei quem, não sei quem, ponta direita, não sei o quê. Tudo. Sabe tudo do time. Conhece tudo. Sabe tudo do time. Aí é isso. Tá vendo que você fala do time com tanta liberdade, tanta empolgação? Porque você conhece. Por que você conhece? Porque você gosta. Aí aquilo que a gente gosta, a gente vai atrás, assiste e tal, né? Então é por isso. Aí você não tem essa empolgação por Jesus. Só isso. Então, pela palavra dele, então você não muitos sabe. Não tem conhecimento, que não gosta da Bíblia, não gosta de ler. Eu tô falando, não gosta de culto. Não, um monte de gente que a gente fala assim, não lê, gosta. Irmã, tá passando por luta, né? A gente fala, adianta. Lê a palavra, enche a cabeça. Mas eu não entendo nada, eu começo a ler, eu já abandono, porque eu não entendo nada, e não conhece, né? E não conhece, aí Jesus fala, né, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus, que daí a pessoa não conhece o poder de Deus. Ela não conhece as escrituras, como que vai conhecer o poder de Gadareno, Deus? E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Aí tem bênção para contar, né? E aí tem experiência com Deus. Olha, eu já passei por isso, Jesus fez isso. É o que eu tô falando aqui, ó. Jesus falou isso, o Espírito Santo me orientou a fazer isso. Na hora da dificuldade. Então, Renata, são experiências vívidas, né? Jesus não é só uma religião. Ele vai na igreja uma vez por semana, lá meio que para cumprir tabela, para cumprir uma religiosidade. Não, é porque ama Jesus. Então eu fiquei bem impressionado, né, quando o rapaz falou pro Uber. Interessante, né? Você não sabe pregar, você não evangeliza porque você não sabe. Você não gosta de Jesus, você não gosta da Bíblia.
Então, se você gostasse, se você amasse, que nem o Marquinho, né? Onde ele ia, ele dava testemunho Meu da Deus. libertação, porque foi uma libertação maravilhosa, né? Foi. Instantânea do alcoolismo. É. Ele sempre falava, era para estar Não precisou de morto, tratamento, de era para nada. ter morrido E já. Deus libertou ele do alcoolismo e de todas as sequelas, né? Sim, ele viveu assim, forte, né? O tempo todo, né? Sem sequela nenhuma. E não passou um dia numa casa de recuperação. Não que essas casas de recuperação não sejam né? necessárias, Mas né? Mas no caso dele específico não precisou. Então, irmãos, é isso. Tá tem bom? bastante mensagem. Tem, né? no Vamos ver YouTube. aqui. Também o assunto está interessante, né? Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler as mensagens. Vamos ver as e mensagens. orar, né? Acho que já é tarde, né? Hoje... Nossa, 7h50. Meu Deus. Hoje... pedido da irmã... Eu vi... A irmã Luzia pediu oração pelo cunhado dela, Ari, que fez um exame de próstata e parece que deu alguma alteração. Rosângela Almeida, peço oração em meu favor. Amém, estaremos orando. A irmã Cleusa continua pedindo pela Bianca. Ô, Renato, eu senti de novo fazer uma oração lá, viu? Depois conversar com a irmã pra gente ungir a menina de novo. A Bruna está avisando aqui, amanhã nós temos consagração com os irmãos na igreja das 8 às 11h30. Mas alguém escreveu um textão ali. Meu Deus, ali, a Luciana Chapim, graças a Deus, nos dá autoridade e poder para agir. O mundo espiritual é real mesmo, temos que sempre estar na presença de Deus, nos caminhos dele, orando, jejuando, obedecendo. É necessário a irmã Luciana tá ligada, que nós né? nos posicionemos para a guerra com as armas de Cristo. Maior é o que está em nós. Deus, precisamos orar, jejuar, obediência, mansidão, domínio próprio, ler a Bíblia, ter uma intimidade com Ele. Procure uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. Venha fazer uma visita na Casa de Paz. Já fez uma propaganda Luciana aqui. É Casa de Paz, hein? Que bênção. Glória a Deus. Mas eu acho que tinha algum comentário aqui que nós perdemos. Mas deixa eu ver aqui com certeza. não, aqui era o Face, né? Era no YouTube que eu vi bastante comentário assim, maior. Os irmãos estão comentando, Deixa eu ver é bem aqui. Interessante esse assunto. Você vê um textinho, irmão, olha. A irmã Luzia, peço oração para o meu cunhado, Ari. Ele fez uma biópsia e deu uma pequena alteração na próstata. Vamos repreender em nome de Jesus. A irmã Isabel está falando que Isabel e Gabriel, da Cidade Nova. Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã, Deus abençoe. A Vanessa Patrícia, continuo pedindo pela minha tia Gente, ainda está bastante fraca, e peço oração pela Anaísa, a filha dela, né? A Anaísa também está sofrendo muita perseguição na escola. Vamos orar, repreendendo isso daí em nome de Jesus. Daí a Bruna colocou de novo aqui que amanhã tem consagração. Irmãos, quem quiser participar, depois nós vamos ter um almoço depois da consagração, tá bom? Participe lá com a gente. Aqui está no nome do Glauber, não sei se é a Karine, as pessoas esquecem esse versículo. Em vez de resistir ao diabo, fogem de Jesus. Acho que é o Glauber mesmo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Exatamente. Eles fazem o contrário. Ele se sujeita ao diabo. É a Karine, errou de conta. A Karine está pregando também. Eu pensei que era o Glauber. A Karine. Renata, eles invertem, né? Eles se sujeitam ao diabo e resistem a Deus. Exatamente. Aí vai viver uma vida de derrota, né? Claro, porque o diabo vem fazer o quê? Porque nós não temos que nos sujeitarmos a ele. Tem que expulsar o demônio, é ele que tem que sair. É ele que tem que ir embora. Aguinaldo, do YouTube caiu. Tá bom. Tinha mais coisas, mas nós não conseguimos ler, mas a Bruna vai colocar. Vê se apareceu mais alguma coisa aí, não, né? Não. E a Selma, uma palavra maravilhosa. A Bruna e o Richard estão atentos lá. Irmão, se teve algum pedido que a gente não viu, nós sempre recebemos no celular, tá bom? Começa a oração aí, depois que já tá tarde. Irmãos, nós vamos fazer uma oração hoje de repreender o diabo. Tem gente que tem medo disso, viu, Renata? Não, tem um monte de gente que fala para mim. Eu já falei para pessoas assim, a pessoa fala assim, mas sei lá, né? Eu fico um pouco de medo porque, né? Mas é aquela história também, né? Se você tiver com brechas abertas, você vai ficar com medo, né? Se você sabe. Mas depende, Renata. O diabo também tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Porque o diabo também, ele fala... Ele acusa, ele mente para inibir a pessoa, você não tem autoridade para fazer isso. Então, ele é muito sagaz. Aí você tem que falar para ele, eu tenho sim, em nome de Jesus me deu essa autoridade. Eu quero ver ele ficar... Uma vez, né, eu ouvi a respeito disso, né, um
pregador, né, que estava expulsando o demônio, o diabo, quem é você para me expulsar? Você tem isso de problema, assim, assim, assim. Ele falou, é verdade, só que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Vai embora em nome de Jesus. Aí foi embora. Tá bom? Então, irmãos, tem situações, né, que o diabo vem assim, e você tem que repreender. Olha só, Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu a fúria do mar. Então, ele não falou, Pai, tem misericórdia, é só esse vento, essa tempestade. Ele já levantou, vento, ele cala-te. Pai, acalma esse vento, Pai, acalma. Não, era para o diabo mesmo. E é isso que Jesus esperava dos discípulos. Ele falou, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão se colhendo nessa tempestade? Levanta e repreende a tempestade. Levanta e repreende a força do vento. Então, irmãos, é assim que vocês têm que fazer. Ó. Vamos fazer uma oração diferente hoje. Ó. Os irmãos estão com os filhos, com algum tipo de problema, falar, sai toda perturbação, sai toda perturbação, sai em nome de Jesus. É um outro tipo de oração, irmãos. Ó, eu sempre falo, existe aquela oração que você ora de joelho, que você vai pedir a Deus, que você vai derramar ali o teu coração, todos os teus problemas, você vai diante de Deus, você vai se derramar, né? O livro fala, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. E aí eu já fiz isso muitas vezes. Vai lá, e muitas vezes eu ia lá no fundo do quartinho, né, nos momentos mais difíceis da vida. Miguel estava ali, né, assim, no limiar da morte, ali, doença tomando conta. Eu chorava, horas ali, chorava e orava, Senhor, tem misericórdia, e derramava. A hora que eu orava, que eu sentia que Deus, né, aliviou meu coração, que eu estava forte de novo, que voltou a fé, porque, Renata, é por isso que a fé tem que ser alimentada. É por isso que nesse momento a gente não tem fé, e não tem mesmo. E aí, irmãos, aí eu ia para o choro. Às vezes nem eu levava já uma toalha, porque eu chorava tanto ali sozinho de madrugada naquele fundo, que eu levava a toalha e molhava toda a toalha. E chorava, e às vezes não conseguia nem falar, Senhor, tem misericórdia, olha o que está acontecendo, olha meu filho, Senhor, minha família, olha essa situação. E chorava, me derramava ali, por horas ele me derramava. Aí vinha, interessante, força, né, irmãos, olha, aí vem, toda vez que eu fazia isso, aí eu de tanto chorar ali ficava, é o secreto, é o quarto, irmão, de guerra. Aí eu sentia Deus, assim, parece que Jesus chegava, não é que chegava, ele estava ali, né? Parece não, ele chegava. E não é que chegava, ele já estava, né? Mas eu sentia as forças voltarem, parece que eu revivia, e voltava as forças de novo, voltava a fé. A hora que eu sentia estar forte ali, começava a falar em línguas, e nossa, era horas ali, e voltava, aí eu ficava de pé, Renata, e aí sim, ai, Satanás com as suas doenças, vai embora, aí eu ia para fora, eu começava a marchar no quintal. Aí quantas vezes de madrugada, debaixo daquele sol estrelado, o céu estrelado, né, a lua, e eu lá, sai, espírito de enfermidade, demônios de enfermidade, demônio de câncer, vai embora! Aí eu marchava e me mandava embora, e segurando ali, porque os vizinhos estão dormindo, né, dá vontade de gritar, de gritar, soltar a voz, né, mas eu falava, segurava ali, ó, né, lá no hospital a mesma coisa. Eu fazia isso também. Às vezes que eu ficava no hospital de madrugada com ele, que eu ficava sempre, e de madrugada eu marchava lá naquele quarto, para lá e para cá, o Miguel dormindo, e o sangue de Jesus tem poder, vai embora, demônio de enfermidade, sai da vida do Miguel, deixa o Miguel em paz. Aí eu ia para a guerra. Então é isso. Tá bom? Então vamos fazer isso agora. Meu Deus, hoje eu falei bastante. Daí só complementando o que a Vanessa Patrícia disse, ela falou assim, isso está acontecendo com a Anaísa desde que ela se prontificou a ficar no GF com as crianças, e aí começaram as retaliações. Então, irmãos, tem que se levantar contra isso. Tem que se levantar e falar, todo demônio está perturbando. Vocês que tem que sair batendo retirada. É vocês que vão embora. Eu sempre falei pro diabo, eu não vou desistir. Você que tem que sair, você é um derrotado. Você já é derrotado. Você não vai ser derrotado. Você já está derrotado. Eu sempre falava pro diabo, eu falo, desiste de mim, desiste do meu filho, desiste da minha família. Você que vai desistir, porque você sabe que você é derrotado. Eu não vou desistir, eu sou serva do Deus Altíssimo. Você bate em retirada, e assim eu ia fazendo. Existe uma diferença da igreja militante e da igreja triunfante. A igreja militante é aquela que está ali, né, lutando. Ai, está lutando, está tentando lutar. A triunfante, Renata, Jesus já venceu. Então, é simples, diabo, você pode ir embora, você está derrotado já.
Não vem aqui perturbar, não, sai. E ele tem que sair, irmão. Ele tem que E sair. ele conhece a palavra, e sempre eu falo pro diabo, eu falo, você bem sabe que está escrito Aí pronto. que A isso, espada, isso e está aquilo, escrito. aí entra o conhecimento da palavra, Aí né? a espada, está escrito, dá as espadadas nele, está escrito. Toda Você vez que você bem fala, sabe está que está escrito escrito. isso, por isso você bate em retirada, você não tem autonomia nenhuma, você vai embora em nome de Aí, Jesus. o poder da palavra não tem jeito. É. Amém? Ô, glória. Hoje saiu tudo do ar aqui, ó, no meu celular. Mas também, eu tô sentindo aqui, eu tô vontade de pular, viu? Tô aqui, aleluia, sentindo o poder de Deus aqui. Glória a Deus, Amém. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Sim, Pai, nós te agradecemos por mais uma live, por mais um momento que podemos meditar na sua palavra. Quantas coisas no mundo espiritual que nós não entendemos, Senhor. Quantas lutas e batalhas que nós já somos vencedores, mas por falta de entendimento, muitas pessoas se dão por vencido, entregam a batalha, saem, meu Deus, do campo de batalha com medo do inimigo, mas nós já somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, não por nossas próprias forças, não por nossos próprios méritos, mas pelo teu mérito na cruz, pelo teu sacrifício na cruz. O Senhor já venceu por nós, o Senhor já lutou por nós, o Senhor já venceu, já derrotou o diabo por nós, Senhor. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós vivemos. A nossa fé está apoiada nesta palavra que é fiel e verdadeira. As tuas palavras não podem voltar vazias, Senhor. Antes ela cumpre o seu propósito. Em nome de Jesus, todos os meus irmãos que estão aqui conosco, Senhor, ouvindo essa live desse devocional, ensina a lutar, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, adestra minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a batalha. Amém. Nos ensina, Senhor, a lutar. Adestra nossas mãos para a guerra. Adestra, Senhor, nossa fé para a guerra. Porque a nossa fé vence o mundo. A nossa fé vence todas as batalhas no poderoso nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus que dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Eu te louvo, Senhor, agradecidos. Todos os meus irmãos estão passando por lutas, por tempestades. Senhor, dá a eles, ó Deus, autoridade, que eles entendam que a autoridade já foi dada. Dá ousadia para eles, Senhor. Os discípulos pediram ousadia, não autoridade. Senhor, porque a autoridade já foi liberada na cruz. Nos dá ousadia para repreender o diabo, para repreender os demônios. Em nome do Senhor Jesus. Pai, todos os pedidos de oração que foram pedidos aqui, que foram feitos aqui, Senhor, repreende as enfermidades, repreende os demônios, repreende situações e circunstâncias. Em nome do Senhor Jesus, cura, liberta, transforma, meu Senhor. Muitos estão pedindo pelos seus amigos, pelos seus parentes, que estão doentes. Estende as tuas mãos, Senhor, libera a tua unção de cura para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Que venha a cura, que venha a libertação, Senhor, respostas de oração, assim como o Senhor libertou o endemoniado gadareno daquela vida terrível que por anos e anos atormentava aquela alma, e quando o Senhor chegou, o Senhor, aleluia, transformou a vida dele. Ainda que os habitantes de Gadara não entenderam a tua obra, não compreenderam a tua missão, mas aquela alma foi liberta, e todos quantos tiveram contato com ele testemunhou e se maravilharam das tuas obras, Jesus. Amém. Senhor, as tuas obras glorificam o teu nome. E eu te peço, Deus, libera, Senhor, a tua unção de cura, a tua maravilha na vida dos meus irmãos que estão conosco aqui. Em nome de Jesus, que venha a tua graça, a tua paz, cura e libertação no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus guarde cada um. Os irmãos que fizeram aniversário, vamos orar. Hoje é aniversário do Gabriel. Hoje é aniversário. Oi, os irmãos fizeram aniversário. Hoje é aniversário do Gabriel, nosso primogênito. Há 29 anos atrás eu mudava de ciclo. Mudava de ciclo, ser pai, primeira vez, eu vi aquele menino. O Guinaldo ficou tudo desesperado, levou umas 2 multas. Tomei multa, aquele dia eu fiquei... Parou em qualquer lugar, nossa. Lá no hospital. Estacionei no lugar errado, mas ele não viu a placa em cima dele. Não vi. Meninão, né? Que lindo aquele meninão que chegou, glória a Deus. Irmãos, ser pai, né? A primeira vez, né? Embora a emoção de ser pai e mãe é a mesma, né? Mas assim, a primeira vez é a primeira, né? É a primeira. Depois eu fiquei assustada que eu ia ter que cuidar dele, não sabia como, meu Deus. Então faz uma oração para os aniversariantes, para o Miguel, o Gabriel. Amém. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós apresentamos todos os aniversariantes deste dia, Jesus, Pai, desta semana, que o Senhor estenda as tuas mãos, Senhor, os familiares dos irmãos, amigos que estão aniversariando nesse mês de abril,
que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas, multiplicando os seus anos de vida com muita saúde, Sim, com meu Deus. muitas bênçãos, Senhor, para a glória do teu nome, que eles possam viver na tua presença e usufruir de todas as tuas promessas, Pai, no poderoso nome de Jesus. Também, Senhor, eu lembrei do pedido da Vanessa, Senhor, sobre a filha dela, guarda a Sim, Anaísa, meu Deus, repreende repreende toda a todo mal. retaliação do maligno que caia por terra, Satanás. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Para de perturbar esta Sim, família, meu Deus. para de perturbar a Anaísa. Ela é do Senhor, ela foi consagrada ao Senhor. Tira suas patas, suas garras de cima dela. Em nome de Jesus, nós te ordenamos. Sai, espírito de perturbação, sai. No poderoso nome de Jesus, nós te repreendemos. E nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida de todos os irmãos que estão aqui conosco, aqueles que vão trabalhar agora, que vão na tua paz. Nós pedimos também que o Senhor guarde e proteja todas as crianças, Senhor, os que estão nas escolas, nas creches, os jovens, adolescentes, Senhor, também, que o Senhor guarde nas faculdades. Em nome de Jesus, repreende todo esse espírito de terrorismo que tem colocado medo, Senhor, na vida deles, Senhor amado. Em nome de Jesus, proteja todas as escolas, guarda as entradas e as saídas, coloca teu exército poderoso de anjos, guardando os funcionários, alunos, meu Deus, todos os professores. Também eu peço, Senhor, pelas empresas, que o Senhor guarde, repreende todo espírito de falência, de pobreza, de miséria, que bate retirada da nossa cidade, do nosso país, em nome de Jesus, Senhor. Todo esse mal que tem atingido, Pai, no poderoso nome de Jesus, nós mandamos embora todos os principados, todas as potestades das trevas que têm assolado, Senhor, as nossas cidades, o nosso país, que bate retirada em nome de Jesus. Que esses demônios não fiquem, Senhor, nas nossas cidades. Em nome de Jesus Cristo, como nós vimos aqui, Senhor, que esses demônios pediram para ficar naquela província de Gadara, porque eles querem destruir, mas nós repreendemos esses demônios, que eles saiam, todo o principado das trevas, todo o principado de doença, de miséria, de flagelo, todo o principado de vício, todo o principado de homicídio, de suicídio, que saiam, que batem retirada, todo o principado de doenças, de pandemias. Em nome de Jesus, nós expulsamos das nossas cidades, do nosso país. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua proteção, ó Pai. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do seu Espírito esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Amém. Deus abençoe. É Hebreus, né? Não, é Hebreus. É Salmo 144. O Salmo 144. 144:1. E o Hebreus 11:34 fala que se tornaram, pela fé, se tornaram poderosos na batalha. Colocaram em retirada os exércitos inimigos. Oh, glória! Aleluia! Amém. Espera só um pouquinho, Renato.